Olá, meus queridos ser de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hook of Victory da Quantum Light. Namastê. Que tal conversarmos um pouquinho a mais nessa série, nessa playlist, sobre a fenomenologia. Ora, primeiro vamos para a etimologia da palavra. Fenômeno significa ser além do noumena. Ser mais um noumena, nomeno. Nomeno significa inconsciente, é a substância inconsciente. O fenômeno é tornado inconsciente para o consciente, ou seja, acontecer, se realizar, se obstinar à existência, à materialidade, a criar. Fenomenologia é isso. Fenomenologia é quando nós nos capacitamos, nos equipamos da vontade de Deus e nos realizamos. Nós entramos na existência da linguagem e nós falamos, nós pensamos. Existem fenômenos, intrapsíquicos, fenômenos extrapsíquicos, fenômenos culturais, fenômenos como discurso. Os discursos por aí vão, discursos da materialidade, discursos da existencialidade. São também fenômenos, outra forma de reconhecer a grandeza da clínica e da filosofia em conjunto, apesar de que a filosofia é uma ciência e a psicanálise um ofício, mas é possível corresponder à fenomenologia e à psicologia e à psicanálise com termos que vão nos dando um passo à frente para que possamos compreender de uma forma lúcida, de uma forma coerente, coesa, eficaz e eficiente o que está para acontecer, né? Por exemplo, um milagre. Quando o milagre irá chegar na sua vida? Quando o milagre irá chegar na minha vida? Se é do milagre que nós estamos precisando, se é de um fenômeno que nós estamos precisando. Precisamos tomar atitude. Tomar atitude. Se é ver para crer, né? Ver, sentir, não apenas sentir, mas ver para crer, né? Nós temos que correr atrás, temos que agir, temos que nos fenomenologizar, temos que ser movimento, ser ato, ser atitude, e não fantasia, e não pensamento fantasioso, nada disso. Essas fenomenologias do inconsciente, como por exemplo os gatilhos emocionais, os scripts, o retorno do recalcado da própria estrutura da neurose, a fracosão do nome do pai, ou seja, a reintrojeção maciça dos objetos na psicose. É interessante notar que na psicose a reintrojeção da libido dos objetos é de uma forma massiva. Por exemplo, o sujeito abre um livro e pensa, olha, ao abrir esse livro eu vou estar abrindo minha cabeça. Não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça. E na neurose obsessiva principalmente, há uma questão de aprisionamento, uma questão de sufocamento do sujeito. O sujeito se sente sufocado na sua própria existencialidade. Esses fenômenos todos são fenômenos da clínica, certo? E da clínica eu acho que, para falar a verdade, nessa playlist nós todos já estamos cheios, né? Eu acho que eu já conversei um suficiente que já é palpável, que já é tangível, que já é adequado
para que você se situe e possa buscar respostas no seu futuro setting terapêutico, na própria clínica do analista. Se você se prepara para fazer análise, se prepara para fazer terapia, você tem aqui o meu encorajamento para fazer terapia, psicoterapia, ou psicanálise, ou psicologia clínica, não importa a escola de pensamento que você vai seguir. O que importa é se você se sente sintonizado com o seu doutor, certo? A sintonia é super importante para que a árvore floresça, a árvore ela se abra e no setting terapêutico o seu discurso, ou seja, seu fenômeno, seja um fenômeno catárquico, né, de volta às memórias traumatizadas, às crenças limitantes, os desejos engessados no inconsciente e que ficam ali de forma latente a condensar as coisas, como para o caso da psicose, essa extravagância da libido, né? Essa energia toda que o sujeito porta em interpretar as coisas, até mesmo superinterpretar, que é pior ainda, é criar um amálgama de obsolescência. Porque quem está psicótico hoje em dia, né? Qual sujeito está psicótico hoje em dia? Eu acho que todos estão cuidando bem da sua saúde mental. É minha opinião, mas há doido pra tudo, né? Tem muito maluco, tem muito loucos e loucas por aí. E é interessante notar no discurso, né? No discurso a gente pode identificar alguns aspectos do inconsciente e podemos navegar sem que estejamos à deriva no mar, seja ele agitado ou não, no humor do sujeito, na própria obsessão, compulsão dos sentimentos do sujeito, no próprio feeling, né, que o sujeito tem ali em receber os objetos, em aperceber os objetos, a percepção, né? E é daí que o sujeito deve procurar no trabalho, na dignidade, a integridade. Porque aí a razão não vai falhar. A razão não vai falhar no trabalho, certo? A não ser que você esteja num quadro clínico bem severo, aí sim, você pode tirar umas férias de trabalho para não se estressar tanto e partir para a clínica, partir para o tratamento, certo? Na fenomenologia, como eu havia dito, existem camadas e camadas de sujeição, ou seja, de sujeito ao ato, de sujeito enquanto fálico, enquanto significante, primordial ali da histeria. E na histeria temos que perceber que a estrutura do discurso, do histérico, ela é fundamental. Porque a histeria, não só há uma tremenda busca pelo objeto perdido, que gera uma certa angústia, e dessa angústia gera outros sintomas que são psicóticos, né? Como a hipocondria, como os desvios ou tendências da própria personalidade. Certo? E então, a fenomenologia, para que possamos encaminharmos no sentido positivo do termo para a vivência saudável, deve ter ali uma constituição concreta nessa pós-estruturalidade
de de um segmento, de um acompanhamento com os mestres. Se o sujeito não compreende os mestres, eu não estou falando em formação psicanalítica, mas eu estou falando em prática psicanalítica. Se o sujeito não segue os mestres, como que o sujeito vai compreender o jargão ou a ciência em si? Fica aí a colocação. Como o sujeito vai compreender do alfa ao ômega, do A ao Z, de todas as palavras, de todos os conceitos, de todas as ideias, de todos os adjetivos, de todos os substantivos? Somente pela experiência, não é isso? A experiência leva à expertise, né? Leva ao aperfeiçoamento da mente, leva à libertação da mente. A experiência nem somente se tratando de fazer silêncio, que também é um aspecto da neurose, né? O silêncio neurótico é o silêncio que reprime, né? Se nós precisamos expressar para viver, né? Aqui na Gestalt terapia, né? Breve, com psicoeducação que eu enxerto, né? O Dazen, que é esse fenômeno, né? A eudaimonia, que significa bom espírito, né? Está carregado de bom ânimo, né? Um termo grego para isso. A eudaimonia, um Dazen, é viver, partir do aqui e agora e viver na positividade, na existencialidade. Essa é a existencialidade. Aqui é a existencialidade. O agora é a existencialidade. O presente é a existencialidade. Não é nenhum movimento catártico. Não é nenhuma anamnese. Não é nenhum olhar de chateação, de inconsciente sobre o inconsciente. O Dazen significa da coisa ao ser. Dasein, o ser. Um termo alemão de Heidegger. A Gestalt terapia tem muitos filósofos, muitas correntes, mas é interessante esse tipo de terapia porque nos permite acompanhar também com terapia cognitivo-comportamental a cognição do sujeito, onde o sujeito cria suas interpretações significativas. E com a psicanálise é saudável praticar a corrente dos significantes que leva ao conhecimento. Eu não estou dizendo que você deve começar lá de cima. Eu estou com os mestres, entendi os mestres. Não, você começa por baixo. Todo mundo começa por baixo. Todo mundo é de uma certa forma desconstruído, né? Nessa filosofia continental que vivemos em guerra, né? Com esse apostolado, esse pastoril que vemos nas escolas, nas igrejas, nas instituições, né? Na psicologia organizacional, né? Na própria relação de amizade com as outras pessoas, na própria relação de coleguismo com as outras pessoas, na própria relação de sociabilidade com as outras pessoas, né? Temos que ter bom ânimo. Bom ânimo significa positividade, autoestima elevada, caráter em dia, tudo certo. Errar é humano. E agora vamos além. Além do que é o errar é humano. Vamos para o eu sou. Nossa, foi profundo isso. Vamos para o eu sou. Quando você descobre o eu sou, você se entende. E quando você se entende, você entende o outro.
E eu não falo aqui o outro da psicanálise, eu falo o outro sujeito mesmo, qualquer outra pessoa. Agora, se formos falar do grande outro, que é a alteridade, a relatividade geral, onde a associação livre acontece, e ela deve ser livre mesmo, não deve vir acompanhada de um significante, apesar de que um significante leva a outro significante, né? Há uma certa compulsão ali significativa, de significância, que é a linha Aristóteles, a dialética, um dos discursos da dialética, um dos discursos do Aristóteles, que é a dialética. E a dialética há várias formas de dialética, várias formas de compreender e dialogar com a verdade. E na saúde mental é importante dar um crivo hermenêutico para que essa fenomenologia do Dasein, como, por exemplo, na clínica psicótica, vou pegar um livro aqui. Abri o livro, abri minha mente, não psicotizei. Entendeu? Ou na questão da neurose obsessiva. Existe um significante obsessivo na minha mente de que diz que se eu ler O Príncipe de Nicolau Maquiavel, eu vou me tornar um príncipe. É uma obsessão, compulsão. Ou outra forma de obsessão, compulsão é se eu ler O Príncipe de Maquiavel, eu estarei me tornando um maquiavélico. Outra compulsão, obsessão, neurose. Nada a ver. Não tem nada a ver. Simplesmente não tem eira nem beira, né? Como diz o ditado popular. São fenômenos, mas o fenômeno real é o fenômeno que está a possuir a verdade. E a verdade é a subjetividade. No discurso histérico, temos que entender que o objeto da histeria, o objeto de verdade da histeria, é o próprio objeto A, do pequeno A. O próprio mais de gozar. Isso significa que estamos todos histéricos? Não. A histeria, ela é um fenômeno inconsciente. Nós não sabemos quando estamos histéricos e por que histericizar. Histeria é uma forma de hipnose. Falta de calma, de paciência, de conhecimento. Deu para compreender a diferença? Sujeitos normais não são histéricos. Sujeitos normais são inteligentes, espertos, rápidos no gatilho, céleres, né? E célebres, geniosos, geniosas. E a fenomenologia, para cada organização psicológica, para cada psicologização, requer uma dose de espiritualidade também. Por exemplo, vou me organizar para ler tal livro a tal hora, em certo momento. Vou pedir a Deus para que me preencha sobre o meu desejo. É uma histeria? Não, não é uma histeria. É simplesmente uma vontade. E pode ser a vontade do capitalista em capitalizar. Certo?
Quando estamos capitalizando, nós estamos fazendo uso das faculdades mentais para que possamos ter um maior aproveitamento do momento, da situação. E quando eu falo em aproveitamento do momento, da situação, eu não falo em tomar partido ou tomar voz, ou tomar totalitarismo, autoritarismo, não falo nada disso. Eu falo para ter comportamento ético e respeitar a cronologia. Por exemplo, após esse vídeo, eu vou ler tal livro, eu vou me organizar para fazer isso. Eu vou organizar meus fenômenos. A organização fenomenológica é crucial, é imprescindível para a saúde mental. Crucial mesmo. Quando eu falo que é crucial é porque é um divisor de águas. Nesse divisor de águas, um tipo de água, de densidade de água, não se mistura com outra densidade de água, como se fosse o Oceano Atlântico e o Pacífico. Eles não se misturam, porque a densidade é diferente. A propriedade da água é diferente, né? Entendeu? Daí que o Dasein, para sua breve compreensão introdutória, né? Esse vídeo é uma introdução à fenomenologia que eu ainda não havia falado. E estou resumindo o que os teóricos alemães, franceses, lá da fenomenologia, disseram no século XX e para o século XXI. Certo? É muito importante, se você quiser ir além e dar uma estudada na fenomenologia, se você gosta de filosofia, se você já entende a fenomenologia, ou se você entende a fenomenologia das psicopatologias, você não precisa. Você está de alta. Você não precisa da clínica, você está de alta. Você já compreende a clínica, sabe que é uma mania, uma noia, uma lombra, uma paranoia, uma metanoia, uma hipocondria, uma histeria, uma compulsão, uma obsessão, uma neurose, uma psicose, uma perversão, uma psicopatia. Você já tá ok com você. Então, se está tudo ok com você, você vai dialetizar comigo aqui agora. Só acaba essa ideia aí que eu lanço para vocês comentarem aí abaixo. E se foi útil, se foi agradável também a minha presença, vós que me assiste, continua assistindo os outros vídeos, que nessa playlist você vai encontrar mais conteúdo para que você se encha do amor de Deus, o amor da sabedoria. Aí que está o tesouro. Aí é que está a castração. A castração fálica está aí. Está no tesouro dos significantes, está no grande outro. Quando você entende o grande outro, você compreende o alfa e o ômega. Você compreende toda a existencialidade, a linguagem. Daí você sabe quando é hora de fazer silêncio, silêncio hermético da mente, viver de uma forma que não seja a vociferar ou pensar o pensamento sonoro, né, que é um sintoma da psicose, né, ouvir os pensamentos, né, auditiva, alucinação auditiva, mas sim fazer silêncio e acalmar os ânimos e ter bom ânimo e boa fé para conquistar o seu espaço. Muito obrigado. Se você gostou, deixa seu joinha, comenta aí,
Se inscreve no canal para dar essa força e até a próxima. Fique com o absoluto.